Bom dia, povo lindo, povo abençoado. Acorda, é tempo de acordar, é tempo de despertar, é tempo de buscar a Deus. E como Deus tem feito coisas grandes, né? Ele diz que Ele vai fazer coisas grandes, coisas que os nossos olhos ainda não contemplaram. E nós aprendemos como? Na palavra de Deus. Então, bom dia, seja muito bem-vindo, você de perto, você de longe, você aqui do sertão sergipano, você morador de Glória, de Poço Redondo, de Canindé do São Francisco, eita, lugar maravilhoso, né? De Monte Alegre, você de todos os lugares, tem muitas cidades aqui, muitas cidades abençoadas aqui no sertão, um povo, sabe, um povo maravilhoso, alguns muito simples, mas muito acolhedor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Bom dia, meu povo querido, aí da cidade de Socorro, Deus te abençoe rica e poderosamente, povo querido lá de Pedra Branca, povo querido lá da cidade dos meus pais, que é Santa Rosa de Lima, povo de Riachuelo, é um povo muito querido, muito abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Povo de Laranjeiras, sejam muito, mas muito bem-vindos. Você também que é de Aracaju, é a primeira cidade que me acolheu minha família, né? E muito bom dia. Você que é da minha terra, que é lá de Santos. Ah, pastora, por isso que a sua voz é assim, né? Eu sou de Santos, minha família é daqui de Sergipe, mas muitos moram lá, e foi por isso que eu e meus primos, alguns primos, nascemos lá em Santos, né? Uma terra muito parecida com Aracaju, mas hoje Aracaju eu acho muito melhor de se viver, em nome do Senhor Jesus. E quando Jesus entra, as coisas mudam, né? Quando Jesus entra, a gente acorda. Quando a palavra de Deus ela entra na nossa vida, a gente vai despertando. Então, bom dia você que está em qualquer parte do Brasil e do mundo, né? Porque o nosso acorde ele fica gravado e vai circulando por vários lugares. Então, aonde você estiver, talvez você esteja no hospital e Deus quer te curar, porque Jesus já levou a sua enfermidade, ela não é sua, porque Jesus já comprou com preço muito caro, com preço de sangue. Amém? Talvez você esteja aí, eu não sei, em presídio. Olha, não se desespere, você não é o que está vivendo hoje. Se você ouvir a palavra de Deus, se você acordar, você vai ver que Deus tem coisas maravilhosas para você viver. Você que talvez passou a noite consumindo drogas, sendo levado pelo inimigo para lugares áridos. Olha, Jesus te ama. Ele quer que você acorde, que você desperte, que você saia desse vale da morte, desse vale da destruição e venha para o vale da vida, em nome do Senhor Jesus. Você que acordou ou nem dormiu, que está indisposto, o Senhor, Ele renova a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Há sempre uma solução com Jesus. Nós estamos aqui lendo, estudando e aprendendo no livro de Gênesis. E quantas coisas nós vimos, é natural. Nós temos a divisão, né? Primavera, verão, outono e inverno. São as estações do ano. Nós temos as estações da vida, né? Tem os tempos que você vai acertar em tudo, mas tem tempos que virão algumas lutas. Tem tempos que você tem uma coragem inquebrantável, mas tem outras
que você tem que se agarrar aos pés da cruz para lutar. Mas em todos os dias, em todas as noites, a mão de Deus está estendida para te abençoar e para mudar a sua sorte. Olha aí o galo cantando e dizendo: acorda, acorda, acorda. Vamos acordar aí alguns amigos. Pega essa setinha que está aí do seu lado e vamos acordar alguns irmãos que precisam despertar. Tem pessoas que muitas vezes elas não dormem, irmão. E são essas pessoas que nós queremos às 5 da manhã. Nós queremos juntos sentar e meditar na palavra de Deus, na certeza que o Senhor ele tem o melhor, o Senhor vai fazer o melhor em nome de Jesus. Você que tem alguém, algum amigo, alguma amiga, algum irmão em Cristo, às vezes é irmã em Cristo, nós vamos chegar lá, nós vamos ver que Elias, um grande homem de Deus, ele também ficou entristecido, pediu ao Senhor até para que o Senhor levasse, mas Deus não ouve a oração de todos. Jesus veio para dar a vida. Abra sua Bíblia lá em Gênesis, no capítulo 28. Vamos ver quem já está por aqui. Vamos ver aqui os nossos guerreiros. Olha aí, irmã Cristiane, lá do Marcos Freire 2. Irmão Adelmo, aqui, de Glória. Irmã Edileide. É isso? Parece que é. Irmã Edileide, Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Irmã Lica. Irmã Lica é de um lugar muito especial, lá do assentamento Canadá, próximo a Canindé de São Francisco. Só gente rica aqui, meu irmão, só fazendeiro, só executivo. Irmão Valdir, olha outro aí, ó, fazendeiro aí, dono de vacas leiteiras. Ô, glória! Bom dia, paz do Senhor. Irmão Almir já é da educação. Olha a responsabilidade que ele tem, de educar nossas crianças. É um daqueles que Deus levantou para ensinar. Boa coisa é ensinar. Irmão Almir, olha aqui, irmã Maxilene, mulher de Deus, mulher de fé, lá no Marcos Freire 2. Quem mais? Edileide, isso, bom dia. A irmã Lica, ela cuida da beleza, ela cuida da beleza das mulheres, faz verdadeiras transformações, em nome de Jesus. Eu li certo, Edileide. Edeilde, eu ainda assistindo, irmã Edeilde? Deus te abençoe, querida, em nome do Senhor Jesus, E outros que estão entrando aí na conexão. Vamos aí à Bíblia Sagrada, em nome do Senhor Jesus. Vamos aqui para Gênesis, estamos caminhando, gente do céu. Quanta coisa que a gente já viveu, hein? Então, nós estamos aqui em Gênesis 28. Gênesis 28. Nós estamos vivendo casos de família, você que pensa assim, a minha família, ela é imperfeita. Nenhuma família é perfeita, mas toda família é aperfeiçoada por Deus. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos viver aqui. Vamos ver o que a palavra, ela tem muitas coisas para nós. Irmã Nidinha, Deus abençoe. Bom dia, bom dia. Então, nós estamos vivendo um tempo de fé, irmãos, O Senhor nos chamou não para sermos cidadão comum. Quando nós andamos pela palavra, nós vamos preparando, João Batista, ele declara isso.
ele fala assim: olhe, preparai o caminho do Senhor. Quando você, todos os dias, está meditando na palavra, está orando, quando você diz assim: Senhor, vai à minha frente, né? Vai à minha frente, me instrui, me capacita, você está preparando o caminho do Senhor. Quando você também dá ouvidos, tá bom? Porque tem gente que quer que Deus prepare o caminho, mas não dá ouvidos, né? Não obedece. E nós precisamos obedecer. Aí você vai preparar o caminho. Que caminho é esse? O caminho do milagre, irmãos. O caminho para Deus operar. Se nós, né, não obedecermos, né, tirarmos coisas, tem coisas que tem que ser tirado, tem coisas que você precisa, né, mudar, transformar, acrescentar. E a palavra de Deus é isso. É lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Então vamos aqui no livro de Gênesis, né? Eu peço ao Senhor que Ele abra os nossos olhos como um farol, que essa palavra venha como um farol esse dia de quarta-feira, né? Dia da Sagrada Família, em todo o nosso estado, em alguns lugares, na terça-feira. Ontem nós tivemos um dia muito abençoado, muito produtivo. Vamos lá, em nome de Jesus. Capítulo 28 de Gênesis, nós vamos já para uma outra etapa, né? Já passamos pela etapa de Abraão, né? Aliás, de Adão, né? Dos filhos de Adão. Já passamos pela etapa de Noé, né? E dos filhos de Noé. Nós já passamos aqui pela etapa de Abraão, né? E quantas coisas nós vivemos. Passamos aqui pela família de Isaac, né? Já chegamos na velhice de Isaac, aonde houve aqui uma ruptura, porque Isaac já estava bem idoso, já quase não enxergando, já preparando, né? Deus já estava preparando o Isaac para ser levado. E aí houve aquela confusão que desde o ventre já existia entre o Jacó, né, e o Esaú. E Isaac abençoou o Jacó. Só que como Esaú jurou, né, de exterminar a vida do irmão, o que acontece? Jacó também precisaria casar, e naquela terra aonde eles estavam não era, né, uma terra onde a família, né, o povo de Israel estava. Então o Jacó precisaria também casar e fugir da milha do irmão enquanto o coração dele tivesse abrasado. Aí o que aconteceu, irmãos, né? O Isaac vai dar um conselho, uma direção para Jacó. Vamos lá no versículo 1. Isaac chamou a Jacó e abençoou-o e ordenou-lhe e disse-lhe: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. Então lembra de Labão? É ele mesmo. Versículo 3. E Deus Todo-Poderoso, veja que Isaac, irmãos, né, enquanto viveu, ele aprendeu a depender de Deus. Esse é o segredo de Isaac, ele ter prosperado e muito, de Abraão ter prosperado e muito. Você pode ver que todas as pessoas não é que vão viver, irmãos, sem situações, porque Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições. Às vezes as pessoas no tempo de aflição querem abandonar a Deus. Vai para onde? Vai para o mundo? Vai.
está repreendido em nome de Jesus. Então, ele dependia de Deus, ele abençoava os filhos, né? Abençoe seus filhos, abençoe seus netos, amém? Ele dizia que, olha, e o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutificar das frutos e te multiplique para que sejas uma multidão de povos e te dê a bênção de Abraão, a ti, a tua semente contigo, para que em herança apossuais a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Olha, bênção completa. Amém? Você sabia que essa bênção é nossa também? Essa bênção é nossa, essa bênção é para você abençoar os familiares quando está orando, para abençoar aqueles que estão saindo da sua casa. Então, ele diz aqui, versículo a seguir: assim enviou Isaac a Jacó, o qual se foi a Padã-Arã, a Labão, filho de Betuel, arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaac abençoara a Jacó e o enviara a Padã-Arã para tomar mulher para si dali, e que, abençoando-o, lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã, e que Jacó obedecera. Olha a diferença. Esaú, ele se misturou. Ele não obedeceu os pais. Ele se misturou com mulheres cananeias, mulheres de outro povo, mulheres de outra nação ou outra religião. Então, o que acontece? O Jacó, ele era uma pessoa obediente. Este é o segredo, Ele era temente a Deus e obediente. Se você for temente ao Senhor, e obedecer, se quiserdes e me ouvides, comereis o bem dessa terra. Então você vai estar debaixo da bênção de Deus. Então chegou aos ouvidos, de Esaú, que estava perseguindo o Jacó, que estava acontecendo tudo isso, e que o irmão dele, ele tinha um diferencial. Ele era uma pessoa que obedecia. Então, e obedecendo, lhe ordenara, dizendo: não tomes mulheres das filhas de Canaã. E que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se fora a Padã-Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi-se Esaú a Ismael e tomou para si. Ele ficou com raiva. Diga misericórdia. Às vezes é assim, irmão. A pessoa está errada, aí ela fica chateada e procura cometer algo maior para infringir, para infringir os outros. O ser humano, a palavra do Senhor declara que a gente não pode deixar que a ira nos domine, porque na ira você toma uma decisão errônea, que você vai se arrepender, que não vai te trazer bons frutos. Então, diz aqui, olha, ele foi, para Ismael. Irmão, o povo de Ismael, lembra? Ismael, filho também de Abraão, mas não era filho da promessa. E a descendência de Ismael, ela ia dar muito trabalho, como dá até hoje, Por quê, irmãos? Porque tudo aquilo que não é feito debaixo da vontade de Deus acaba se tornando maldição, Acaba dando um pouco de trabalho na vida da gente. Até hoje acontece isso. Tudo que você faz, porque tudo que o ser humano planta, ele vai colher. E muitas vezes, quando ele colhe,
né? Na desobediência, tem coisas, irmão, que a pessoa vai ter que, né, aguentar firme. Então ele foi lá em Ismael e tomou uma mulher, além das suas mulheres, né? Malate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Então são pessoas que lá na frente vão dar problemas. Glória a Deus, vão dar problemas. Aí, no versículo 10, né? O Jacó obedeceu. Boa coisa é obedecer. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar. Eu amo essa passagem, né? Ela fala muito conosco. A partida de Jacó não seria fácil. Irmãos, a nossa caminhada com Cristo muitas vezes não é fácil, mas ela é dirigida pelo Senhor. Amém? Então ele obedeceu, né? A gente obedece, a gente vai, né? Ora a Deus e vai. Aí ele, naquele lugar, chegou à noite, né? E quando chegou a noite, ele precisava descansar. Ele pegou uma pedra. Olha que interessante. Daquele lugar para onde ele estava, por onde ele estava passando. E a Bíblia diz aqui: e a pôs por sua cabeceira e deitou naquele lugar. E sonhou, e eis, era posta na terra uma escada. Então ele pegou uma pedra naquele lugar e ele deitou. Sabe o que isso quer dizer? Irmãos, por que você precisa da palavra de Deus? Porque Deus, ele vai dar revelações para você. E a palavra que Deus te der como revelação, você vai guardar, você vai dormir sobre ela, né? Você vai descansar sobre ela. E aquela palavra que veio de Deus, da boca de Deus, ela vem com uma revelação. Ela vem com uma promessa de mudança, né? Então, espiritualmente falando aqui, quando você está passando, vá para a palavra de Deus, uma palavra vai te saltar aos olhos, né? Quando o Senhor diz: olha, não temas, eu sou contigo. Pronto, essa é uma pedra. Eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. Eu não vou temer, estou aqui para vencer, porque Deus vai me dar a vitória. O Senhor está comigo nessa peleja. Então, essa é uma pedra, né? Outra pedra que ele já estava sobre ele, né? Ele já podia descansar. Eu saí com a bênção. Eu saí debaixo da bênção. Amém? Então, nós precisamos sair. Olha que coisa interessante. Quando você vai viajar, né? Quando você vai vender, por exemplo, vender um terreno, você vai comprar, adquirir uma casa, né? Algo, você precisa, olha aí, olha uma pedra bem assim. O Jacó não saiu debaixo da bênção, né? O Isaac não abençoou o Jacó. Quando você vai comprar, você vai vender, quando você tem uma causa na justiça, quando você vai viajar, uma viagem longa, você sabia que é muito bom você chegar para o pastor, para a pastora e falar assim: olha, eu preciso executar um negócio, né? Eu preciso vender o meu carro. Pode orar comigo? Né? O senhor pode orar para que eu faça essa venda ou essa compra, essa aquisição debaixo de bênção, para eu não ser enganada? Amém? Você vai fazer uma compra, tá? Para assinar, antes de assinar, peça alguém para orar com você, né? Peça o pastor, a pastora, para orar, entrar em concordância, pedir a Deus. Por quê, irmãos? Porque se não for bênção, se tiver alguma armadilha de Satanás, a gente quebra ali, a gente anula
em nome do Senhor Jesus. Amém? É muito bom isso. Você tem um propósito, né? Quantas pessoas que eu orei, por exemplo, aí no Marcos L2, eu orei por muitas pessoas que iriam comprar apartamentos na planta, né? Eu orei, irmãos, um dia é o que você deseja, né? Você já viu toda a planta, cabe na sua família, né? Tá tudo certo. Então vamos orar. Por quê? Porque Deus já te abençoou, né? Deus, ele só vai trabalhar ao seu favor. E, né, tempos depois, um tempo determinado, olha lá, o pessoal mudando, é uma coisa linda, irmãos, é uma coisa linda. Isso não quer dizer que não viria conflitos, que não viria, né, aquela tentativa de desistir, mas aquelas pessoas, elas sabiam, eu estou debaixo de uma bênção, eu estou debaixo, Deus já tinha me dado a palavra, Deus mostrou a terra, talvez não seria muito fácil, né? É uma família mesmo que eu gosto muito, que a gente orou, era antes da pandemia, a gente nem sabia o que estava por vir, e nós oramos, eu, o marido e a esposa, né? Oramos ali em silêncio, ninguém sabia, a família deles não sabiam, mas eles estavam ali debaixo da bênção, eles já tinham orado entre eles, tinha uma palavra de Deus, aí foram, levaram, né? Então vamos orar, irmãos, já deu certo, em nome de Jesus, amém? Não sabemos como vai ser, mas Deus já está indo à frente. E passaram por muitas coisas, veio a pandemia, né? Aí você pode pensar assim, meu Deus, eu orei, aí veio a pandemia, ela perdeu o emprego, ele perdeu, teve que arrumar um bico, porque a gente sabe, né, naquele tempo da pandemia foi um rebuliço. Mas a oração tinha sido feita e eles não saíram do propósito, né? Eles não saíram do propósito. Senhor, todas as vezes que eles passavam lá diante da construção, a construção parou, tudo parou naquele tempo, né? Senhor, no tempo certo, o Senhor já moveu os céus e terra para nos abençoar, né? Irmãos, hoje eles estão morando, né? Tem uns 2 anos, uns 2 anos e meio que eles estão morando aonde nós oramos, aonde eles tinham uma palavra. Eles não desviaram nem para a esquerda, nem para a direita. Vieram os problemas, os encalços, mas todos os dias, Senhor, nós determinamos este lugar e é nesse lugar que nós vamos morar, né? Então, nós temos a certeza. Passou um vento grande, um vendaval, né? A empresa demitiu, depois, com muito tempo, admitiu, eles prosperaram na pandemia. Naquele tempo, olha, tempos difíceis, é o tempo que o povo de Deus prospera. Por quê? Porque nós vivemos de milagre. Nós não andamos pelos nossos olhos, andamos pela nossa fé. Então, o Jacó, ele agora iria exercer a fé. Ele andava com Deus. Então, a Bíblia mostra aqui que ele se deitou, ele descansou naquele lugar e ele começou a sonhar, né? Qual era o sonho dele? Havia uma escada no topo, né? E tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra, olha só, em que estás deitado, né? Te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente e ao oriente, e ao norte e ao sul. E em ti, né, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. Olha só, amém, irmãos, né? Aquela pedra, aquele descanso, aquele sonho que ele estava tendo, né? Era uma visão. Quantas bênçãos estavam sendo liberadas, né? Liberadas.
E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a essa terra, porque te não deixarei até que te haja feito o que tenho dito. Amém? Então, ele não ia voltar, ele ia voltar, né, para a terra de Isaac, mas isso duraria um tempo. E tudo que Deus estava liberando aqui para ele iria acontecer, tá bom? Aí no versículo a seguir, né? Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar, né? Mas o terrível não é de assombro, mas, né, é de glória, é um peso de glória. É este lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Amém? Então, naquele momento, houve uma grande revelação para ele, e ele sabia que aquela revelação vinha de Deus. Amém? E ele estava com a bênção. Deus não errou. Sabe qual é o maior problema nosso? Irmãos, tem gente que ele faz confusão na sua vida. Deus não é Deus de confusão. Tem gente, irmãos, que Deus dá a oportunidade, mas a pessoa, sabe, existem pessoas mesmo dentro do evangelho que elas vivem atormentadas. É uma decisão aqui, outra decisão ali, né? Olha, são pessoas, por exemplo, quando Deus abre uma porta, irmãos, a Bíblia nos ensina que a gente tem que ir até o fim. Então Deus estava dizendo para ele, né, que seria com ele, que seria a descendência dele seria abençoada. Pronto, ele estava com a bênção. Então ele tinha que enfrentar. Simples assim, ele tinha que enfrentar, né? Ele tinha que seguir aquele caminho. Já tinha sido traçado, né, pelo pai, para que ele não tomasse mulheres ali. Ele foi, né? Ele não sabia quem era o Labão, né? Não sabia. Ele vai descobrir quem é o tio dele. Então nós não sabemos, irmãos, né? Mas ele tinha a bênção. Então, existem pessoas, irmãos, que ela vive uma vida atormentada. Eu costumo dizer, se nós temos a bênção, onde nós estivermos, né, nós viveremos o milagre do Senhor. Amém? Então, Deus deu uma obra na sua mão para você fazer, vá até o fim. Deus abriu uma porta de um trabalho, né, para você executar, vá até o fim. Tem gente, irmãos, que é um entra e sai, né? Abre uma porta, ai de Deus, daqui a pouco, cadê fulano? Não, já saiu, que aquela porta não era de Deus, que é irmãos, olha, principalmente a gente que faz a obra de Deus, a gente tem que dar bom testemunho para nossa família, né? A gente tem que dar um bom testemunho para nós mesmos. Nós temos, irmãos, que progredir. Você tem que ser melhor do que ontem, né? Você coloca o seu pé num trabalho novo, irmãos, aquele trabalho ele tem que ter uma marca de Deus ali. Aquele trabalho tem que ter uma unção de Deus derramada por você, pelo trabalho que você sabe. Você só pode sair dali quando o próprio Deus, né? O próprio Deus te abrir outra coisa, mas fora isso. E tem gente que é assim, mano, passa a vida toda, passa anos, não tem um progresso, fica atormentado. Deus não é Deus de confusão, não. Deus não é Deus de confusão, né? Olha, tem gente que mesmo dentro andando com o Senhor, mas não está obedecendo ao Senhor. Tem gente que é um trocar de carro toda hora, é um trocar de casa toda hora, tá aqui, tá ali, tá ali. Gente, onde é que tem Deus nisso aí? Onde é que tem paz nesse negócio aí? Né? Tá no bairro tal, daqui a pouco tá no bairro tal, tem gente que já morou em todas as ruas do bairro. Aonde é que tem isso? Irmãos, nós precisamos prestar atenção, senão o diabo nos engana.
Você olhar os grandes homens de Deus, eles foram ali enfrentando, só davam passo quando Deus ordenava. Eles iam enfrentando, vencendo, frutificando, multiplicando, sendo, deixando a bênção frutificar. Assim é o cristão. Assim é o cristão. Não importa se você ganha um salário mínimo. O teu salário mínimo, se você é fiel ao Senhor, ele vai frutificar na sua mão. Você vai ser testemunha viva para outras pessoas. Que você não pede emprestado. Pior coisa que eu acho, irmão, pior coisa, é gente que não se posiciona diante de Deus. Porque o cristão é bem claro na palavra de Deus. Não dever nada a ninguém, não tomar emprestado, não ser fiador. Tudo isso é pessoa que, sabe, não se posiciona, não se coloca. Amém? Não importa, pastor, mas eu ganho salário mínimo. Mas se você ganha um salário mínimo debaixo da bênção, se você devolve a Deus o que é de Deus, aí você fala assim, ó, Deus, me dê sabedoria para gerir e multiplicar. Porque tudo que vier a nossa mão, ele vai multiplicar, irmão. Ele vai frutificar, tá aqui, Todos os homens e mulheres de Deus saíram com a bênção, O Jacó, nós vamos ver que a caminhada de Jacó foi um perrengue, mas não faltou, irmãos, não faltou, porque a bênção estava sobre ele. E o cristão precisa aprender isso, precisa aprender a gerir, precisa aprender a dizer não. Às vezes nós somos cristãos e às vezes vem coisas, tem que comprar isso, tem que... eu tenho um orçamento aqui a seguir. Não, irmã, não tem nada pela fé, minha irmã. Não tem nada pela fé. Eu só vou fazer aquilo que eu posso. Se não dá pra mim, tô fora. É desse jeito, irmãos. Agora tem gente que abraça tudo. Irmão, nem tudo que se abraça é de Deus, não. Não é mesmo. Não queira ajudar, Não queira ajudar quando você não tem condições. Simples assim. Às vezes a gente vai se embaraçando. Tem cristão que ele se embaraça. Às vezes se embaraça dentro da igreja, irmão. O que dá pra mim, eu digo sim, o que dá, desde que eu me converti, o que dá pra mim e que Deus me alegrou, eu agarro, porque Deus, Deus tá no comando. Não, mas é pra ajudar, sim. Como é que eu vou calçar o pé do outro sem tirar do meu pé? Não, mas é pela fé, mas Deus mandou, porque Deus só tem compromisso com aquilo que Ele manda. Ele arde no nosso coração, Ele fala, Ele sabe, Deus tem os seus meios. Não, mas é porque... Não, irmãos, faça aquilo que te dá a paz no coração. Porque se te der paz no coração, você está debaixo da bênção. O Jacó obedeceu o seu pai e a sua mãe. Não quer dizer que ia ser tudo, tudo perfeito. Irmãos, ele saiu com a bênção. Ele já tinha a bênção. No caminho, ele começou a ter experiências com Deus. Quando ele pegou aquela palavra, ele deitou ali, Deus foi falando com ele, Os anjos foram subindo e descendo, levando situações, trazendo, e ele viu ali que aquele lugar, naquele dia que Deus fala com você, irmãos, aquela palavra que Deus te dá ali, é para você entender que Ele vai estar contigo. Ele vai estar contigo. Homem nenhum vai lutar as nossas batalhas, irmãos. Por isso que a gente tem que aprender a dizer sim ou não, mas não, Deus não mandou, não. Mas Deus não falou comigo, não vou fazer, não. Simples assim. Por quê? Porque se Deus mandou, Ele vai dar as condições. Ele vai operar milagre. Ele vai abrir porta onde não tem porta. Amém? Mesmo em meio à situação, você vai estar descansado. Mas tem coisas que não é Deus que mandou. Aí é aflição, é reclamação, é mau testemunho.
Tem um monte de cristãos sendo mau testemunho para sua família. Porque nós viemos para depender de Deus. Então, aí vai lá, pede para pai, pede para mãe, depende de cesta básica. Alguma coisa não está batendo, irmão. Alguma coisa não está batendo. Uma coisa está batendo. Então são as nossas atitudes, irmãos. E você vai ver as atitudes ali de Jacó serem diferentes. A atitude do cristão é diferente. Amém? A atitude do cristão não é de lamentação e também não é de obediência cega. Muitos de nós temos uma obediência cega. Eu estou vendo que não está para mim, não é para mim. Se não é para mim, eu não vou entrar. Acabou-se, ponto final. Mas não tem mais, não é para mim, não dá para mim, Eu não vou tirar daqui, Eu tenho um orçamento a seguir, eu tenho coisas a dar conta, Agora tem coisas que Deus vai falar com você. Aí sim, aí quando Deus fala, segue em frente. Em nome de Jesus. Olha, deu brada. Na oração deu brada ali dentro de você, que é para você fazer, aí você segue. Fora isso, existem muitas pessoas, pagando um alto preço, porque não aprendeu a dizer não. E não é importante. Mas tá debaixo. Não estou debaixo do balcão, não. Estou debaixo da paz, da direção do Senhor. Estou debaixo da direção do Senhor. Na obediência cega, meu irmão, tem trazido muito transtorno. Nossa obediência tem que estar, Ele obedeceu ao pai e mãe, ele estava debaixo de uma ameaça, do seu irmão, e Deus mostrou que estaria com ele. Amém? Então, sim, sim, não, não, e descanso no Senhor, que vem do Senhor. Não é que ele não ia viver, ele ia viver tempos difíceis, Mas até porque ele teve que sair do meio da parentela dele. Mas, queridos, a gente dorme em paz. A gente dorme em paz. Tá bom? Vamos orar. Deus já falou conosco. Amanhã a gente continua no versículo 18. Glória a Deus. Irmãos, vida de fé é uma vida que você caminha aqui na palavra de Deus. Tem coisas que Deus vai te antecipar antes. Tem coisas que Deus vai te fazer sonhar. Tem situação que você vai passar. Mas você está bem tranquilo, confiando no Senhor. Amém? Confiando no Senhor. Mesmo no meio do reboliço, se Deus falou com você e te deu ali aquela certeza, mesmo no meio do reboliço, Deus não te deixa desamparado nem envergonhado. Tá bom? Em nome do Senhor Jesus, deixa eu ver aqui, olha aqui um povo bonito, irmã Mari, e olha assim, a minha querida enfermeira Eunildete passou por aqui, Tem um povo que ele entra e passa, porque ele está correndo para ir para o trabalho, Nós entendemos isso. Irmã Mari, Silvânia, Deus abençoe minha irmã querida. Olha quem está aqui, tia Neide, Deus te abençoe, Irmã Max já estava por aí, Nidinha eu já falei, Cristiane, olha, aqui acho que é a mãe de uma linda menina que está crescendo cada dia mais linda, acho que é a irmã Evilaine, Evilaine, Olha, o pessoal é bastante criativo nos nomes, Irmã Agidade, acho que é Agidade, Oliveira. Pronto, todo mundo eu já falei aqui. Tem mais gente aí. Deus abençoe. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Sabe, uma das coisas que a gente tem que pedir sempre a Deus? Sabedoria e discernimento. Senhor, me dê sabedoria. A caminhada é longa, irmãos. E se a gente
não tiver a direção de Deus, por que a Bíblia nos mostra? A serpente, ela deu um conselho a Eva. A Eva praticou o mau conselho da serpente e aconselhou o Adão. E ambos foram expulsos do paraíso, não tiveram mais paz, né? Dali em diante. Irmãos, Deus deu uma promessa a Abraão, né? Deu uma promessa a Abraão. O Abraão ouviu a Sara, né? A Sarai, né? Nesse tempo era Sarai. Mas ele tinha que estar firme na promessa que Deus já tinha dado. E aí, o que aconteceu? Passaram um tempo de perrengue, de tormento, né? O Ló, ao invés de ouvir ao Senhor, de ser mais íntimo do Senhor, era para ele estar, né? Mas como ele tinha a bênção de Abraão também sobre ele ouviu o que, irmãos? Quem que ia sair daquela terra, que queria morar num lugar de luxo? Era a mulher dele, né? E aí o que aconteceu? Foi para um lugar de morte, perdeu tudo que tinha, perdeu o que levou e ainda perdeu o que ganhou lá, né? Ainda perdeu a mulher e as filhas cometeram aquela insanidade. Então toda a Bíblia, irmã, ela vai nos avisando aqui, ela vai nos mostrando, né? O Esaú, o Isaac aprendeu a ser obediente, por isso foi próspero até o fim da vida, né? Foi sempre obediente a Deus. Então ele honrou a pai, ele foi um trabalhador, ele foi um homem de oração, ele foi um homem que obedecia ao Senhor, tal, né? Não casou com pessoa estranha, casou com alguém do reino, e aí teve uma vida abençoada. Já o Esaú, né? Foi pela carne, foi pela vontade, foi pelo ambiente. O ambiente, irmão, é um lugar que a gente tem que tomar cuidado, senão vai romper, vai nos tirar da fé. Amém? Deus fale mais no seu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, que essa palavra venha nos dar norte, venha nos dar visão, Senhor. Muitas vezes, meu Deus, nós saímos do embaraço do mundo e estamos andando no caminho, mas mesmo no caminho existem pessoas que ficam todas embaraçadas, meu Deus. Toda embaraçada. Muitas vezes não aprendeu ainda a dizer não até para as suas vontades. Porque se nós fizermos tudo que dá na telha, que é a nossa vontade carnal, nós vamos viver embaraçados, meu Deus, mesmo com a Bíblia debaixo do braço. E o Senhor nos chamou para viver uma vida, Senhor, uma vida de fé, uma vida de bênção, uma vida de testemunho, uma vida de rompimento, meu Deus. Nós rompemos com as trevas. Eu rompi com as trevas, eu não aceito as trevas no meu caminho. Eu não aceito perturbação, porque perturbação não vem do Senhor. Eu não aceito um embaraço, em nome de Jesus, está repreendido, porque embaraço não veio do Senhor. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos dá discernimento, nos dá sabedoria, nos dá visão. Meu Deus, mais vale ter paz com o Senhor do que o tormento, meu Deus. O tormento, mesmo no reino de Deus, está repreendido em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, o Senhor se revelou a Jacó, porque a caminhada que ele estava ali traçando não seria uma caminhada fácil, mas seria uma caminhada debaixo da bênção do Senhor. A caminhada cristã não é uma caminhada fácil, mas é uma caminhada debaixo da bênção do Senhor. E a tua palavra declara que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores.
ela enriquece, ela prospera, ela nos faz crescer, ela nos faz, meu Deus, mudar de patamar, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos faz ser uma bênção por onde nós passamos. Então, Pai, esta bênção está sobre a nossa vida, porque quando Jacó saiu dali, saiu da presença dos pais dele, ele saiu debaixo da bênção. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, quando nós deixamos o mundo, nós viemos, meu Deus, viver com o Senhor, debaixo da bênção. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, que hoje seja um dia de bênção para cada irmão, cada irmã que está ouvindo, cada pessoa, meu Deus, mesmo que ainda não seja servo de Deus ainda, meu Deus, mas que esta bênção venha abrir o entendimento e abrir portas aonde não tem portas, meu Deus, porque a chave o Senhor já nos deu, a chave é a tua palavra. Então, Pai, eu repreendo, amarro, desligo, paraliso todo espírito de confusão na vida do teu povo e te abençoo, minha irmã, que você frutifique, que onde você colocar suas mãos prospere, onde você colocar a planta dos seus pés haja a unção ali de bênção, seja abençoado, você possua e abençoe rica e poderosamente, pois sobre você está a mesma bênção que foi dada a Jacó por Isaac. A bênção é nossa, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus e glória a Deus. Você que está chegando agora, depois você assiste e passa aí, irmãos, para um monte de pessoa. Vai passando. É bênção, a gente vai passando. E se corrija com Deus, se corrija. A hora de dizer não é não. Amém? A hora de dizer não é não. Ah, mas vai machucar. Problema de quem for machucar. Não dá para mim, não dá para mim. Não vou fazer. Né? A hora de dizer sim, Deus apaziguou o seu coração. Então Deus está no controle. Deus vai, né, vai mandar, né, a bênção chegar até você. É dessa forma que a gente vive com Deus. Amém? Nada de obediência cega. Obediência cega tem levado, né, a igreja por maus caminhos, tem levado, né? Tem que ser. Epa, peraí, vou orar a Deus, peraí, que esse negócio de tem que ser, não é assim não. Né? Sara diz, tem que ser, não é de mim não, é daqui, tem que ser, olha aí, só causou problema na vida. Ó, já falei demais, Deus te abençoe, rico e poderosamente, que quarta-feira só começou, amém? E tem muita coisa para acontecer. Povo de Poço Redondo, vou estar aí, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, fique com Deus, fiquem na paz.